amigos, vamos trazer mais notícias sobre o Ceará, mais notícias sobre o Ceará Esporte Clube. Vamos trazer logo no começo desse vídeo aqui um react do canal do Gesier Cunha, trazendo as principais informações. O Ceará que venceu, ou melhor, que empatou ontem com o São Paulo, jogo aí muito acirrado, e nós iremos trazer as principais informações, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe seu like, deixando os créditos aqui para o Gesier Cunha. Vamos acompanhar esse react. O Ceará já não tem mais os 100% de aproveitamento em casa nesse Campeonato Brasileiro. Empatou com o São Paulo e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes eram 2 jogos e 2 vitórias. Dessa vez o empate contra um São Paulo bem modificado. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes de qualquer coisa, muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui ao canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa as notificações para não perder nada, deixar aquele like, o hype, comenta, o espaço está aqui para você comentar, deixar a sua opinião, se você gostou ou não, o que é que você está achando dessas 6 primeiras rodadas do Ceará no Campeonato Brasileiro. Fique à vontade para comentar, tá certo? Bora falar sobre esse 1-1, São Paulo bem modificado, bem alternativo, um time que a gente pode até considerar reserva do São Paulo. Eram poucos titulares, poucos eram jogadores que começaram a partida contra o Libertad. O São Paulo vem de uma sequência muito desgastante, Santos pelo Campeonato Brasileiro, Libertad pela Libertadores fora de casa, tem o deslocamento da viagem, a gente precisa colocar tudo no balaio, no mesmo balaio, e entender que os técnicos são quase que obrigados a fazer isso, né? Pelo calendário do futebol brasileiro, pela sequência de jogos, não dá para manter a mesma equipe. Você corre um risco muito grande, pode pagar um preço muito grande por isso, lesão, enfim, tudo isso. E o São Paulo hoje, sem Caleri, já que não terá essa temporada, ainda sem Lucas, sem Oscar, os medalhões do São Paulo. O São Paulo usou um time bem alternativo, um time jovem, né, com o Lucas Ferreira pelo lado direito, o Ferreirinha pelo lado esquerdo, o Rian Francisco, que é um garoto também, jogador de referência na equipe do Ceará, lá no ataque, e aí alguns jogadores mais experientes, Alisson, Luciano. Esse era o São Paulo para o jogo de hoje, mas repito, um time que é mais perto do reserva do que time titular. E o Ceará foi com o que tinha de melhor possível. E um retorno muito importante deu resultado imediato. Depois de um tempo ali no departamento médico, se recuperando, transição, entrou no decorrer da partida contra o Bahia, hoje foi titular, e com 3 minutos a gente viu como o Pedro Henrique eleva o nível técnico da equipe. Uma jogada que começa com o Dieguinho, passa pelo Matheus Bahia, lançamento maravilhoso para o Pedro Henrique, ele eleva realmente o nível técnico da equipe, a bola toca, ele espera o momento certo, o Rafael dá um passo para frente, ele dá um tapa, 1-0 para o Ceará, isso com 3 minutos e 30 para explodir a Arena Castelão, com mais de 46 mil torcedores, 1-0 para o Ceará, praticamente começando o jogo vencendo, começando o jogo com a vantagem. E era o melhor dos mundos para o Ceará, né? Era o melhor dos cenários, porque o Ceará tiraria o São Paulo de uma zona de conforto, obrigaria o adversário a sair para o jogo ainda mais, né? Perdendo o jogo com 3 minutos de partida. Só que o plano de contra-atacar acabou não dando muito certo. O Ceará, hoje o Lucas Mugni não foi o mesmo jogador, foi substituído como quase sempre, né? Mas o ritmo dele não foi o mesmo dos outros jogos. Hoje o Galeano foi até mais discreto do que nas outras partidas também. Então o Ceará se ressentiu ali de alguns jogadores. Alguns jogadores acabaram não jogando bem. E isso comprometeu o sistema ofensivo do Alvinegro. Pedro Raul foi praticamente ali um lutador por bolas, né? Tentando com os zagueiros. Ele faz bem um pivô, ele tem mais de 1,90 m. Isso ele faz bem, né? Ele protege bem, mas era muito inglória a vida do Pedro Raul, porque era todo o tempo lutando, a bola não chegava redonda. Chegou uma vez quando num contra-ataque rápido, o Galeano foi esperto, o Pedro Henrique abriu do lado esquerdo, o Pedro Raul do lado direito, mas aí ele não teve a capacidade de ajeitar para tentar bater, a zaga já que chegou ali abafando. Talvez tenha sido a única boa chance do Pedro Raul no primeiro tempo. E um primeiro tempo que a gente imaginava que o Ceará com 1-0 poderia administrar esse resultado, ou quem sabe encurralar mesmo o São Paulo, e tentar ampliar o resultado. Só que depois do gol, é incrível, né? Como o Ceará acabou diminuindo o ritmo, o São Paulo começou a gostar do jogo, criou boas oportunidades, chegava assim, toques curtos, chegava com muito perigo, assim, a meta.
O Fernando Miguel não fazia nenhuma grande defesa, não era aquela bola que pegava ali, sabe, raspando a trave. Não tinha nada disso de tirar o da torcida do São Paulo, mas era um time que rondava perigosamente a área adversária. Até que, aos 43 para 44, para aumentar aquela estatística, não é nos acréscimos, mas é sempre em final de tempo, há um escanteio, cruzamento, Ferreirinha cruza de novo, acho que foi Ferreirinha, posso estar até enganado, mas eu acho que é o Ferreirinha que cruza uma vez, a bola, exatamente, é o Ferreirinha, cruza, a bola volta para ele, ele de novo joga para dentro da área e o Rian Francisco, gente, aqui, vamos lá, eu gosto muito do William Machado, gosto muito do Dieguinho, gosto do sistema defensivo, do Marlon, jogadores que eu acho que são interessantes, mas não dá para tomar um gol com um cara quase se agachando para, de cabeça, fazer o gol de empate. Ninguém... Matheus Bahia não fecha, foi entre Matheus Bahia e Dieguinho, né? O Dieguinho também cochilou na jogada, a bola passa, a zaga estava montada, não é um lance rápido, a zaga estava montada, porque foi logo após o escanteio cobrado, a bola volta para o Ferreirinha, que é praticamente um novo escanteio, e aí ele joga para dentro da área, segundo pau, o Rian Francisco de cabeça, assim, se agachando, empata o jogo. Assim, é um gol inadmissível de você tomar. Inadmissível, inadmissível. E o gol fez muito mal ao Ceará. Mas é um gol que naquele instante, ele ratificava o bom momento do São Paulo. Ele ratificava, ele confirmava o bom momento do São Paulo no jogo, que chegava assim com um volume de jogo e parecia que era só uma questão de tempo, mas não poderia ser dessa maneira, né? Poderia ser de outras maneiras, não dessa. Zaga mutada, cruzamento São Paulo, ninguém atento pro lance, e um cara quase se agachando, empata o jogo, ele nem sobe. Se você olhar bem, o Rian nem sobe, ele vai lá e faz de cabeça o gol de empate da equipe do Ceará. Calando um pouco a Arena Castelão, mas a gente vai voltar para o segundo tempo, porque antes, deixa eu lembrar, você já ouviu falar ou sabe o que é o Clube Faz Acontecer no Normatel? Se ainda não, já faz o seguinte, anota esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela, você que é profissional de obra, autônomo, piscineiro, marceneiro, pintor, mestre de obras, eletricista, você pode fazer parte do Clube Faz Acontecer no Normatel. Na hora que você se cadastra, seja aqui no WhatsApp ou também em uma das lojas da Rede Normatel, você já automaticamente tem acesso a premiações exclusivas, eventos, treinamentos, você vai nas compras acumulando pontos para tocar por Vale Compras, só tem vantagens. O WhatsApp está na sua tela, se você preferir, pode ir até uma loja Normatel e se cadastrar também no Clube Faz Acontecer. Segundo tempo, o Ceará não muda, o São Paulo faz uma mudança, mas o panorama do jogo não é só por conta dessa alteração que muda. O panorama do jogo muda a ponto de o São Paulo, sabe, chegar com muito perigo. Se eu não tiver enganado, ainda no primeiro tempo, o Fernando Miguel faz uma defesa no chute, na troca de passe do Luciano, que poderia ser a virada do São Paulo. Ainda deu tempo dessa defesa do Fernando Miguel, se eu não estiver enganado. Como eu fico muito atento lá a tudo do jogo, às vezes, quando eu estou trabalhando, um lance ou outro passa despercebido. Mas se eu não estiver enganado, o Fernando Miguel ainda no primeiro tempo faz uma defesa evitando o segundo gol do São Paulo. Aí a gente vai para o segundo tempo, o Ceará com uma enorme dificuldade de concatenar uma jogada, de fazer a ligação junto aos jogadores de frente, o Ceará não conseguia atacar, o São Paulo ficava por ali, mas também Fernando Miguel não teve nenhuma grande defesa, um lance perigoso, teve um chute ali do Igor Vinícius pelo lado direito, mas assim, coisa pouca. Até que, depois de todas as alterações, depois de tudo que já tinha acontecido, o Léo Condé já tinha mexido, Zubeldia também, tem um lance que é um lance capital, que poderia ter significado a vitória do Ceará, o gol da vitória do Ceará. Cruzamento para dentro da área, a bola sobra assim, sozinha, a feição de uma finalização mais precisa. É até bonito, plasticamente bonito, o jeito que ele pega na bola, o Matheus Araújo. Mas a bola vai sobre o gol, aí adianta muito pouco, né? Mas foi a bola do jogo. Se ele tivesse feito o gol, fatalmente o Ceará estaria nesse instante comemorando mais 3 pontos. O Ceará vai a 9 com um empate, foi um gol perdido, inacreditavelmente perdido pelo Matheus Araújo. Depois o jogo ficou naquele banho-maria, ninguém conseguia fazer nada. O Ceará até tenta, a torcida incentivando, uma baita festa hoje da torcida do Ceará, mais de 46 mil na Arena Castelão, estava bonita a arena hoje, uma grande festa da torcida alvinegra.
mas que merecia um resultado melhor. Mas isso, gente, e não é passar pano, é ser um pouquinho mais analítico, não ir muito na base, sabe, da emoção da galera. E quando você faz isso, você assume um risco muito grande, porque uma galera já vai com a frase pronta, um termo muito, inclusive pejorativo, pronto, muito desrespeitoso, que é passar pano. Não é passar pano, é apenas reconhecer a dificuldade do que é esse Campeonato Brasileiro. Isso está dentro de um escopo, está dentro ali de uma normalidade. O Ceará vai perder pontos importantes em casa, eu sei que tem que lamentar, não tem que normalizar isso não, contra um São Paulo quase reserva. O Ceará precisava vencer o jogo hoje, mas isso é Campeonato Brasileiro. Para o time que está voltando à elite do futebol nacional, o Ceará é o time que mais pontuou até agora, né? Dentre aqueles que subiram de divisão. É verdade que tem um ponto a mais do que o Mirassol, que faz um campeonato bem interessante, e o Santos a gente precisa até considerar de lado, porque o Santos é um time que cai e quando volta contrata Neymar, né, gente? Assim, eu sei, é uma outra realidade, é uma outra história. Mas o Sport está aí, no seu segundo ponto, depois do empate contra o Fortaleza. O Mirassol tem 8 pontos, o Ceará foi a 9. Não dá para dizer que é um péssimo início, preocupante início, nada disso. O Ceará terá um jogo contra o Vitória e é daqueles jogos que você sabe que você está enfrentando equipes que estão disputando o mesmo campeonato que o seu. Então o Ceará precisa vencer em casa, precisa voltar a vencer, se recuperar rapidamente. Meio de semana é de Copa do Brasil, jogo também muito importante contra o Palmeiras, muito difícil antes de qualquer coisa. Esse duelo é um duelo muito complicado para o Ceará. E Campeonato Brasileiro, no final de semana da semana que vem, contra o Vitória no estádio Presidente Vargas, o Ceará vai ter mais uma chance. Certamente não será um jogo fácil, porque isso não existe no Campeonato Brasileiro. Sempre são jogos complicados, difíceis, jogos que, se você tiver uma desatenção, você pode pagar um preço muito alto. Se você estiver ligado no jogo, você pode ganhar de um time que estava numa sequência muito boa. Enfim, esse é o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Eu falei N vezes aqui, o Campeonato Brasileiro talvez não seja, talvez não é a melhor liga do mundo, mas certamente é uma das mais equilibradas. O Ceará viu hoje contra o reserva São Paulo, que não pode vacilar. Vacilou e o preço é de 2 pontos que acabam se diluindo. Mas é isso, e isso é Campeonato Brasileiro. Precisa entender que o primeiro objetivo são os 45 pontos, será que soma 9, e aí na contagem regressiva. Cada pontinho é importante. Eu não estou falando que tem que normalizar, entendam isso, eu estou reforçando essa ideia. Não tem que normalizar resultado ruim, não. Mas tem que saber que faz parte de um campeonato tão equilibrado, tão longo, com 39 rodadas. Aliás, 38 rodadas. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você tem algo a comentar, o espaço está aqui. A gente se vê e será em breve. É isso aí, meus amigos. O Ceará empatou ontem com São Paulo, jogo muito difícil. O Ceará começou a partida vencendo, sofreu um empate e não conseguiu revidar para uma possível virada. Agora o Ceará se prepara para o jogo que acontece nessa quarta-feira, jogo que é válido aí pela Copa do Brasil, e vai enfrentar um adversário aí muito forte, que é o Palmeiras, um dos candidatos ao título da competição. Mas o Ceará não tem nada a ver com isso e quer fazer um grande jogo, uma grande partida. O jogo aí está marcado para as 18h30, horário de Brasília, e nós iremos acompanhar e torcer para o nosso Vozão fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e passar aí para as próximas fases da competição. Terceira fase da Copa do Brasil já começa nessa terça-feira, e o Vozão vai ter jogo importante já na quarta pela Copa do Brasil. Deixe aqui, torcedor, seu comentário, inscreva no nosso canal e também deixe o seu like.